Olá, Aquário, bem-vindo à sua leitura. Bom, veja, há uma mensagem para você e hoje ela finalmente chega. Vou me conectar com a sua energia e com os seus guias. Eu sinto que há um movimento forte ao seu redor e ele não quer se calar. Fique, eu acredito que pode ser algo que te surpreenda muito. Hoje sai a salamandra. Que impressionante esta energia para você, Aquário. A salamandra é fogo, transformação, reação, impulso vital. Ela aparece justamente sobre um signo de ar como você para te dizer que uma ideia já não pode ficar apenas na sua mente. Há algo que precisa descer para a ação, há algo que precisa de forma. Eu sinto que esta carta está falando de uma recuperação. Pode ser uma recuperação emocional após uma etapa em que você se sentiu apagado ou apagada. Pode ser também uma recuperação de força no trabalho, como se você voltasse a sentir ambição, vontade, iniciativa, criatividade. E no dinheiro, cuidado. Porque a salamandra também fala de movimentar recursos, de não deixar estagnado algo que sim, pode te dar mais. No amor, pode ser que você esteja sentindo atração por alguém, ou que alguém volte a acender em você uma emoção que você acreditava estar adormecida. Mas ela também te alerta a algo suave e muito claro. Não reaja por impulso, não confunda intensidade com verdade. Nem tudo queima e ilumina, e isto é importante para você. No trabalho ou projetos, em contrapartida, esta carta é excelente. Ela fala de engenho, de originalidade, de valentia, de uma ideia diferente. Muito sua, muito aquário, que pode abrir caminho se você parar de esperar a aprovação de todo mundo. Eu diria que aqui há energia para se reinventar, para mudar, para trocar de pele. A salamandra não aparece para que você continue igual, ela aparece quando algo dentro de você já despertou. Lembre-se que esta é uma leitura generalizada para todo signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendar no meu site carlatarot.com. O link está aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E eu sinto que isto está apenas começando. Há algo muito importante que está se confirmando para você, e se você está vendo isto, não é coincidência. Veja, a primeira carta é o 5 de taças. Olhe, esta carta valida algo que eu já vinha sentindo desde o início. Aqui é uma tristeza que você tem tentado manejar em silêncio. Pode ser uma decepção com uma pessoa, pode ser uma resposta que não chegou, pode ser também uma perda de ilusão com um trabalho, com um projeto, com algo que você imaginava de outra maneira. O 5 de taças aparece quando olhamos muito para o que faltou, para o que caiu, para o que não foi, para o que doeu. Por isso eu sinto que muitos de vocês vêm arrastando uma sensação de desânimo, como se algo por dentro dissesse: eu dei bastante e mesmo assim não saiu como esperava. Mas atenção, Aquário, porque esta carta não está dizendo que tudo está perdido, muito pelo contrário. A mensagem profunda do 5 de taças é que sim, houve dor, sim, houve decepção, sim, houve algo que te moveu emocionalmente, mas não acabou sua possibilidade, não acabou o seu caminho, não acabou o que é bom para você. Na verdade, muitas vezes esta carta sai quando a pessoa ainda não consegue ver o que permanece de pé. E você tem coisas de pé, você tem valor, você tem capacidade, você tem caminhos ainda abertos. O que acontece é que a dor, quando está muito presente, te nubla a percepção, te nubla a fé, te nubla inclusive a energia para reagir. No amor, pode ser uma história que te iludiu e depois te deixou perguntas. Pode ser alguém que se afastou, alguém que não se entregou por completo, alguém com quem houve sentimentos, mas não estrutura. Também pode ser uma reconciliação que não terminou de acontecer. E em outros casos, esta carta fala do seu próprio cansaço com vínculos onde sempre é você quem sustenta emocionalmente. Você dá, você entende, você espera, você justifica. E chega um momento em que você diz: eu já não quero viver a partir da carência emocional. No trabalho ou dinheiro, esta carta pode marcar frustração por uma oportunidade perdida. Uma resposta negativa, uma demora, uma promessa que não foi cumprida, ou até sentimentos de estar dando mais do que recebe. Mas eu te digo de verdade, isso não termina aqui, porque quando sai este 5, a energia segue se movendo, porque a vida está te tirando de um lugar onde você já não podia crescer. E aí vem a segunda carta, o 6 de espadas. Que alívio me dá ver lá, porque aqui você já não está parado ou parada dentro da dor. Aqui aparece movimento, aparece saída, aparece transição. O 6 de espadas é uma carta muito clara de deixar para trás uma etapa mentalmente pesada. Sim, ainda pode haver nostalgia, sim, ainda pode haver perguntas, mas você já não está no centro da tempestade, você está se movendo. E isto para Aquário é importantíssimo porque você precisa de ar, espaço, visão, horizonte. E esta carta justamente abre o horizonte. Pode ser uma mudança real,
Uma viagem, uma mudança de casa, um traslado, uma mudança de trabalho, uma mudança de rotina, uma distância que se coloca com alguém para se proteger. Também pode ser uma mudança interna, que às vezes é até mais profunda. Você já não pensa da mesma forma, você já não tolera o mesmo, você já não fica onde te drenam. E isso, ainda que doa, é cura. Isso, ainda que no início pareça solidão, é direção. Eu sinto aqui que alguém te solta, ou você decide soltar uma dinâmica exaustiva, e em vez de brigar, em vez de insistir, em vez de perseguir, você escolhe se mover. Aquário, eu te digo novamente, você não persegue, você atrai. E esta carta fala exatamente disso. Sair da luta para entrar em uma frequência diferente, deixar para trás o que é confuso para se aproximar da clareza, deixar para trás a turbulência para encontrar águas mais tranquilas. No trabalho, o Seis de Espadas pode indicar uma transição estratégica, talvez não seja o destino final, mas é a ponte. E às vezes o problema é que você quer ver tudo resolvido agora. E a energia te diz não. Primeiro atravesse, primeiro afaste-se do desgaste, primeiro mude de direção, primeiro saia daí. Depois você vai entender o porquê. No dinheiro, melhora gradual. Eu não diria gasto impulsivo, não diria desordem, eu diria prudência, inteligência, organização. Porque a melhoria vem, mas ela vem quando você organiza a mente e organiza os seus passos. E a terceira carta, o enforcado. Veja, isto é muito profundo. Porque depois da dor e depois do movimento aparece uma pausa obrigatória para olhar tudo de outro ângulo. O enforcado não é castigo, não, não. O enforcado é revelação, é quando a vida te detém para que você veja o que antes não estava querendo ver. E eu sinto que aqui está a chave de toda esta leitura. Pode ser que você venha pedindo avanço, rapidez, definição, e a energia te responde com uma pausa. Mas não porque estejam te negando algo, muito pelo contrário, porque estão te realocando, estão mudando a sua perspectiva, estão te ensinando a soltar o controle sobre o quando e sobre o como. E isso para um signo mental como você às vezes custa, porque Aquário tem visão, tem ideias, tem futuro na cabeça, mas esta carta te diz: detenha-se um momento e olhe melhor. Veja o que você estava sustentando por costume, veja o que você estava idealizando, veja onde você estava se sacrificando demais. No amor, o enforcado fala de vínculos suspensos, silêncios, indefinições, conexões onde um sente muito, mas não termina de concretizar nada. E eu te diria que não force uma resposta agora. Observe, observe quem realmente abre espaço para você. Observe quem só aparece quando precisa de algo. Observe se é você quem ficou esperando uma versão ideal de alguém. Porque aqui é uma verdade que vai se revelar, e quando ela se revelar, você vai se surpreender muito com a forma como isto dá uma reviravolta. No trabalho, esta carta pode marcar pausa em trâmites, atraso em assinaturas, respostas lentas, projetos travados. Mas eu te disse anteriormente, e te digo de novo, uma pausa nem sempre é bloqueio. Às vezes é a estratégia divina, às vezes é para que você não entre onde não te convém. Às vezes é para que você ajuste o plano e não desperdice energia. Então, olhe o arco completo destas três cartas. Primeiro, luto ou decepção. Depois, saída e movimento. E logo, uma nova visão. Isto é brutalmente claro. Você, quando entende, destrava tudo. Destrava a sua energia, destrava o seu coração. Destrava o seu caminho. Eu sinto que alguém precisa ouvir isto hoje. Não se castigue pelo que não funcionou. Não se castigue por ter amado, por ter confiado, por ter esperado. Aprenda sim, reordene sim, mas não se castigue. Porque o que sai aqui não é o fim da vida, é o fim de uma etapa. E acaba o que é uma demora interna. Acaba esse estado em que você estava olhando demais para trás. Repita comigo. Eu solto a dor que já cumpriu seu ciclo. Eu avanço em direção ao que me dá paz. Eu aceito ver o meu caminho com clareza. Eu não persigo, atraio. Eu confio no movimento que a vida tem para mim. Sinto que falta algo por se mostrar. Vamos pedir mais clareza porque já vimos a dor, já vimos o movimento e também vimos essa pausa que muda o seu olhar. Mas aqui é uma confirmação a mais, Aquário. Há algo que se quer terminar de nomear para que você entenda por que tudo isto está acontecendo e para onde isto está te levando de verdade. Aqui sai, veja, o Dois de Espadas. E esta carta confirma totalmente essa sensação de bloqueio mental ou emocional que você vinha trazendo. Dois de espadas aparece quando você está entre duas opções, entre duas posturas, entre ficar ou se mover, entre falar ou calar, entre continuar esperando ou fechar uma porta. E eu sinto que em muitos casos você já sabe a resposta, mas tem custado aceitá-la.
Tem custado aceitá-la porque havia apego, porque havia esperança, porque havia uma parte de você que queria um sinal a mais. Esta carta também me fala de proteção emocional, como se em algum momento você disse: não quero voltar a sentir o mesmo. Então você se fechou um pouco, não por frieza, não por falta de amor, mas por medo de repetir uma história. Cuidado com isso, porque quando nos protegemos demais, também nos impedimos de receber. Então aqui a mensagem é: decida, mas decida a partir da verdade, não a partir do medo. A seguinte carta é o 6 de ouros. E quão importante ela é, porque agora a energia começa a falar de equilíbrio, começa a falar de reciprocidade, começa a falar de dar e receber de maneira saudável. E isto confirma o anterior de uma forma preciosa. Você vem saindo de uma energia onde talvez dava mais do que deveria. Dava atenção, dava tempo, dava compreensão, dava esforço e nem sempre recebia na mesma medida. Aqui as cartas te dizem que isso muda. No amor, o 6 de ouros pode ser uma pessoa que finalmente demonstra, que se aproxima com fatos que equilibram. Ou pode ser que você já não aceite vínculos onde tudo recai sobre você. No trabalho e no dinheiro, melhora. Pode ser ajuda, pagamento, oportunidade, colaboração, reconhecimento, uma proposta mais justa. Eu sinto muito a palavra justiça aqui. O que você dá volta, o que você semeou volta, volta, mas volta melhor quando você deixa de dar sua energia onde não a valorizam. E a terceira carta é o 3 de taças. Que linda confirmação. Porque depois de toda esta carga, aqui volta a alegria, volta a leveza, volta o compartilhar, volta o sol, literalmente, na sua energia emocional. O 3 de taças fala de celebração, de reencontros, de apoio, de amizades, de boas notícias, de sentir-se novamente acompanhado ou acompanhada. Também pode ser que uma situação que te deixava preocupado termine se resolvendo melhor do que você pensava. Isto me confirma que você não vai ficar nessa etapa densa. Não, você sai daí, você sai porque decide, você sai porque recupera o equilíbrio. E sabe por quê? A sua energia volta a se abrir para a vida. Para alguns será uma reconciliação com pessoas valiosas, para outros será um novo círculo. Para outros será um motivo concreto de celebração no trabalho ou no dinheiro. Mas aqui alívio, aquário, alívio e a expansão. Portanto, em definitivo, as cartas estão te dizendo algo muito claro. Pare de ficar na dúvida, pare de sustentar o desigual, porque assim que você escolhe a sua paz, a vida te responde com algo muito mais harmônico, muito mais recíproco e muito mais feliz. Bom, Aquário, vamos ver o que nos deixam ver como conselho final. Veja, eu sinto que aqui há uma mensagem muito importante para você e ela pode mudar muito a forma como você se relaciona. A carta final é desapego. Que profunda! Esta carta te diz que ame, mas sem se apegar, que compartilhe, que viva o vínculo, mas sem colocar ninguém como seu único sustento emocional. Pode ser que você tenha aprendido isso, que quando você se apega, você sofre mais. Não porque amar seja errado, muito pelo contrário. Eu sinto que às vezes você idealiza ou espera demais. O desapego não é frieza, é liberdade, é amar sem se perder. Impressionante, Aquário. Eu adorei a sua leitura. Todas as bênçãos para você, hoje e sempre.